Pode chegar e fique à vontade. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Propiciar. Eu sou a Camila Chucre, psicóloga, e na companhia de alguns convidados estarei aqui com você compartilhando alguns minutos de um papo de qualidade. Eu espero que esse momento possa propiciar diversas reflexões e novos questionamentos para seguirmos nessa vida com mais curiosidade que certezas. Afinal, esse é o caminho para a mudança. Convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Marcela Garrote, psicóloga, psicanalista, mas eu vou deixar o espaço para ela se apresentar melhor. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. Então, eu sou Marcela Garrote, sou psicóloga, psicanalista, sou especialista em psicologia perinatal e obstétrica. Atuo aqui em Goiânia, no setor sul, que é no Armazém de Dentro. Atendo no Alto da Glória também, na Clínica Mulher, e também lá na Premium, né, no Hospital Mater Dei. Bom, hoje nós viemos falar com vocês um pouquinho sobre um assunto bem interessante que eu vi, inclusive, a Marcela falando um tempo atrás nas suas redes sociais. Para quem ainda não acompanha, sigam ela nas suas redes, a gente vai deixar aqui nas descrições. E é sobre a dupla maternidade. Você pode explicar para a gente um Isso. pouquinho mais, Marcela, do que seria essa dupla maternidade? Vamos lá. A dupla maternidade, então, ela é quando tem duas mulheres, sejam mulheres cis, mulheres trans, enfim, duas pessoas que se consideram mulheres, né, Uhum. exercendo a maternidade juntas. Então, são duas mães criando aquelas crianças, né, ou uma ou mais crianças. E por que que eu acho esse tema tão fascinante? Esse assunto ele não é tão falado, a gente não tem tantos livros, a gente não tem tantos artigos sobre. E existe essa população, está crescendo cada vez mais e precisamos falar sobre esse assunto, né? Ele é muito importante, principalmente voltado, né, para a nossa área da psicologia, que é a saúde mental dessas mães. Tendo Uhum. em vista que temos um contexto é, muito machista, patriarcal, em que as mulheres já ocupam um lugar na maternidade bem diferente do homem quando está exercendo a paternidade. E quando são duas mães, então, como é que fica? Então, essa é a ideia de trazer um pouquinho de reflexão pra gente hoje. E o interessante, né, quando a gente coloca duas mães, a sociedade ela tem uma mentalidade de querer encontrar um papel masculino naquela relação, né? A Exatamente. gente vê ao longo de muitos anos, assim, que é um preconceito, né? Você Hum, perguntar quem é o pai na relação, né? Na exatamente. psicanálise, nós trazemos os termos é, do papel materno e do papel paterno, né? Então, quem Isso. desempenha as funções maternas, quem desempenha as funções paternas, mas isso não coloca a pessoa em um lugar de pai ou de mãe. São questões totalmente diferentes e distintas, Exatamente. né? Até porque, quando a gente está falando pela via da psicanálise, não exatamente vai ser a mãe quem vai ter essa função materna, né? Sim, Então, às vezes, o pai consegue estar fazendo essa função materna e paterna e tá tudo bem. Então, são uhum. funções que a gente exerce que não estão ligadas a nenhum gênero específico. Isso, isso. E a função materna seria geralmente esse maternar, né? Conhecido popularmente como esse laço, esse vínculo afetivo. A função paterna, ela vem como corte, né? Para mostrar os Exatamente. limites sociais para a criança, não um papel desempenhado enquanto fêmea ou macho, né? E aí a gente abre uma discussão gigantesca. Mas num lugar, numa família, com duas mulheres maternando, que é, como você disse, um cenário que tem crescido bastante ultimamente, né, nessa sociedade. E aí eu digo crescer não no sentido de ter mais quantidade, mas de ter mais visibilidade, porque existir Exatamente. sempre existiu, tendo essas duas mulheres uma relação amorosa ou não, E né? aí a gente tem que trazer várias outras questões também, né? De como que, por exemplo, quando estamos falando de filhos biológicos, a gente entra em várias questões que são muito importantes, como quem que vai gestar essa criança. Uhum, E aí a gente vai ter que recorrer, né, à inseminação, à fertilização, alguns outros métodos, obviamente, que não são os naturais da sociedade, né? E como que vai ser gerada essa criança? Então a gente está falando de um procedimento que ele é bem invasivo, ele é bem cansativo, não só para a mulher que decide gestar, mas para toda a família. Muitas vezes ele requer, né, um investimento financeiro muito alto, apesar de nós termos já
alguns hospitais via SUS que oferecem essa possibilidade, mas existem filas gigantescas, né? Então, até essa mulher conseguir chegar na vez dela, às vezes já passou a idade reprodutiva, enfim. Então, tem que ter um recurso financeiro também um pouco maior. E aí a gente vai entrar também nas questões psicológicas e emocionais dessa mulher que vai gestar e a mulher que não vai gestar. Que aí, justamente, ela não vai ser vista como mãe. E a gente entra por várias questões que atualmente já tem corrido bastante na justiça, de pelo menos colocar o nome dessa mãe como mãe na documentação dessa criança, porque muitas vezes não é colocado no campinho lá de pai, né? E não é uma mulher, é uma mãe que está acontecendo ali, né? Esse papel que está sendo exercido. E também no hospital, quando, por exemplo, eles vão fazer exames, quando a criança vai nascer, eles colocam, né, a identificação nessa outra mãe que não está gestando como pai. E isso também acaba sendo, né, querendo ou não, são preconceitos velados que eles falam, ah, mas é assim, a gente não tem outra pulseirinha. Por que não? Por que que a gente não Uhum. pensou a adaptar a nossa realidade para a realidade deles também? Então Sim. a gente tem que pensar nessas questões que nesse momento tão frágil que eles estão passando, que é o ciclo gravídico corporal, como diminuir, né, essas violências que já são muitas lá fora, né? Já são muitas invisibilidades, silenciamento, ninguém olha para a mulher que não está gestando e falando, nossa, você vai ser uma boa mãe, como é que você tá? O que é que você está pensando? O que é que você está sentindo? A parte psicológica, emocional dessa mulher fica muito invisível. Sempre se olha mais para a gestante, né? E a gente está falando também de uma ligação que acontece ali, que também é de mãe, né? Ela acompanha, ela também tá tendo uma expectativa, gerando vínculo, e a gente não presta tanta atenção nessa mãe que está acompanhando a gestante. Uhum. E da mesma forma que nós ultimamente temos trazido luz à companhia do pai, né, no cenário do parto, no ciclo gravídico puerperal como um todo, né, seja na gestação, no parto ou no pós-parto, né, ali no puerpério, essa mãe precisa também de luz. Essa mãe que não Com gesta certeza. também precisa de luz. Né? Eu acredito que seja um trabalho em conjunto, mas assim como você trouxe, ainda existe um preconceito muito grande de não ter espaço para essa mulher ocupar o lugar de mãe dela. Exatamente. E se a gente for E- pensar na questão prática, são mudanças pequenas, mas com um valor gigantesco. Exatamente. E aí a gente entra em outras questões também, né? Porque como é uma outra mãe, ela tem a possibilidade também de amamentar. E aí, por exemplo, atualmente nós não temos leis falando que essa segunda mãe, né, que é a mãe que não está gestando, ela pode tirar licença maternidade, por exemplo. Por que não? Se o pai, pelo menos, ele tem alguns dias ali, uns 2, 3 dias, que é muito pouco, a gente Uhum. sabe, Sim. mas essa segunda mãe, a mãe que não está gestando, ela não tem direito. E aí, e se ela vai amamentar também? Porque ela pode tomar os hormônios, ela pode fazer essa estimulação e ter o desejo de amamentar e amamentar seus filhos de qualquer maneira. Aí a gente entra nessa questão judicial, a gente entra nas questões até médicas. Existem tem uma resistência muito grande dos médicos em querer que essa segunda mãe também amamente seus filhos. Aí eles começam a falar, ah, mas aí vai ter amamentação cruzada, não vai ser o leite da mãe mesmo, e começa alguns argumentos que não tem muito embasamento teórico, se a gente para ver, né? Até porque, Uhum. por exemplo, muitas mães não conseguem amamentar e acabam recorrendo ao banco de leite. Não é ela que está gerando leite. Então, por que que o leite que a mãe, a segunda mãe, vamos dizer assim, vai estar gerando, não é bom para o filho dela, mas o do banco de leite, sim. Uhum. Então, essas são algumas pontuações que nós temos que estar fazendo para também entender que ela vai estar desempenhando o papel de mãe, ela precisa desse tempo para também ter o vínculo, para cuidar da esposa. São várias questões e também para ela se entender como mãe, né? É um processo muito grande e que precisa ter um cuidado, né? Não tem como continuar a vida normalmente como se a criança não tivesse chegado. Então, precisa ter esse cuidado também. E que quando a gente está falando de um homem cisgênero, ele não tem essa possibilidade de amamentar, mas a mãe tem. E aí é um outro ponto muito interessante que a gente pode estar levantando e que mesmo assim as pessoas ainda não validam essa mãe que amamenta, mas não gestou como mãe. Uhum.
Às vezes, as próprias famílias, né, dessas pessoas, elas observam assim e ficam, nossa, mas quem que é o homem da relação? Quem que vai fazer isso? Quem que vai sustentar a casa, já que são duas mães, sendo que, né, só pode ser um homem que vai sustentar a casa, que vai trazer o financeiro. Então, são violações e invisibilidades que vão trazendo, que são partes desse cenário, infelizmente, que Uhum. vão se aumentando quando a gente fala de questões de escola, é, em questões de hospitais, que vão atravessar essa família o resto da vida. Mas o ciclo gravídico puerperal, que é o que a gente estuda, que começa tudo no útero, a gente deveria conseguir proteger essas famílias o máximo possível, né? Trabalhar esse psicológico e fortalecer eles para que essas mulheres não adoeçam. Infelizmente, a gente não tem visto isso com tanta frequência como gostaríamos. E aí a gente diz dessas mulheres não adoecerem, não somente as mães que não gestaram, mas as mães que gestaram também, porque Sim, recai um peso sobre elas também quando essa mulher que é parceira dela não tem direito a vários dias em casa cuidando dela. Porque quando uma exato. mulher, né, gesta e pare, ela cuida do neném, alguém precisa cuidar dessa mãe. E se ela não Uhum. tem esse amparo, quem vai cuidar dela? São questões legais, são questões sociais que vão repercutir numa saúde mental, não somente da família, mas que respinga socialmente. Uhum. E aí você traz a questão das escolas, eu vejo uma movimentação atual que ainda é muito pequena, mas que já é uma movimentação e precisa ser, assim, né, glorificada de alguma forma, de que celebrações como Dias das Mães, Dia dos Pais, estão sendo modificadas para o Dia da Família. Afinal, nós Isso. temos famílias múltiplas hoje, um cenário múltiplo. Por vezes, por exemplo, mesmo uma família, uma criança proveniente de uma relação, né, heterossexual, mas que o pai separou e o pai não é presente, ou a mãe não é presente na vida dessa família, alguma marca vai deixar nessa criança em uma celebração em um dia que o familiar dele não vai estar presente. A partir do momento que essas mudanças são feitas e de que o dia da família é celebrado, a família como ela é, para ele, será celebrada, independente de como ela seja formada. Essas Exatamente. mudanças, elas precisam sim ser viabilizadas. E é importante a gente trazer algumas questões também de que não é necessário, quando a gente está falando de psicológico mesmo, de ciência, de ter um homem na relação. Não existe essa necessidade, a criança vai entender a configuração familiar dela perfeitamente, não vai ter nenhuma influência, vai fazer a criança virar gay. Ninguém faz ninguém virar gay. Essa é uma frase que a gente escuta regularmente, né? E isso não existe. Cada criança vai ser do seu jeito, com que ela desenvolver, a sexualidade vai aparecer na adolescência, vai aparecer na infância, em que momento aparecer, mas é dela. Uhum, Então não é questão de influência, ter duas mães, ter dois pais, ter uma mãe e um pai, ser criado pela avó, pelo tio, isso não vai ser interferência em sexualidade de ninguém. Então é uma questão importante, principalmente por conta desses comentários, né? E aí quando a gente fala que as escolas estão se reorganizando para que seja Dia da Família, isso é muito importante. Porque é muito chato, é constrangedor chegar no Dia dos Pais e não ter um pai, né? E você fica, nossa, mas parece que tem alguma coisa errada, sendo que não tem. Tá tudo bem não ter pai, não, né? Assim como quando a gente está falando de relações heteronormativas, muitas crianças não têm pais, porque eles não foram, né, reconhecidos como os filhos e os homens não desempenharam seus papéis de pais. A gente tem números altíssimos no Brasil que acontecem isso. E uhum. não tem nada de errado com essas crianças nem com essas famílias. Então, é importante a gente entender que cada família vai ter seu jeitinho, e temos que abraçar e proteger essas famílias também. Quando a gente está falando de dupla maternidade, atualmente a internet trouxe essa visibilidade para elas, o que é ótimo. Então, temos vários nomes que já começaram a produzir também conteúdos, tanto escritos como livros, artigos, como também conteúdos no Instagram, no TikTok, enfim, que têm ganhado seu espaço, que ajudam as outras famílias, né, como ter uma referência, para ter uma visibilidade diferente, poder discutir esse assunto, não se sentir sozinho, Uhum. né? Que eu acho que é um ponto muito positivo que a internet vem trazendo, que vai juntando as pessoas. E aí isso tem sido muito legal, tem sido
uma forma de conseguir também oferecer um suporte emocional, que muitas vezes as pessoas não conseguem, por vários motivos, ter acesso à assistência psicológica. E Uhum, aí a gente entra na parte também do nosso conselho de ética, né? Nosso como profissional, como psicólogo, a gente não pode, de maneira alguma, colocar a nossa opinião do que é bom, o que é certo e o que é errado dentro do consultório. E, infelizmente, uhum, é uma coisa que eu tenho me deparado bastante com relatos de mulheres, de famílias homoafetivas que buscaram ajuda e esses profissionais não souberam ser éticos. E aí elas acabam desistindo, né? Por ter que ser mais uma barreira a se enfrentar. Então, é uma população muito vulnerável, principalmente falando psicologicamente, por conta, né, das violências que são múltiplas que elas enfrentam. uhum. E aí você pensa nessa violência que é enfrentada não somente pessoalmente, mas a violência que vem da sociedade em relação à própria família dela, seja numa celebração escolar, seja numa reunião familiar, seja em um passeio, você pergunta, essa é sua mãe? E essa? Quem que é essa? Amiga? Não sei o quê. E aí são vários pequenos momentos que vão desencadeando esse sofrimento psíquico, vão se acumulando e chegar em um profissional que não mantém a sua ética é muito triste a gente ouvir esses relatos, realmente. E o que nos resta é nos respaldarmos na nossa ética e sabermos o nosso limite enquanto profissionais. E aí, falando para todas as classes de profissionais, se você atende um público ao qual você não se sente preparado para atender, não atenda. Não pegue clientes, pacientes simplesmente pelo dinheiro. Nós temos que ser profissionais como um todo, olhando para o nosso profissionalismo, não somente para o que sustenta a nossa casa. Realmente são várias violências e que, infelizmente, algumas chegam à parte física por conta das intolerâncias, e aí a gente tem até falando, infelizmente, vários casos que já aconteceram, por conta de uma criança, por exemplo, ter duas mães, de escolas não aceitarem essas crianças porque elas têm duas mães, de hospitais não quererem que a segunda mãe fique ali porque já tem uma e tá. A outra não é mãe, não foi ela que pariu, então ela não precisa estar ali. Então, são várias questões que não dá para passar despercebido, que a gente tem que preocupar mesmo e cuidar do psicológico dessas pessoas. São vários médicos que não aceitam receber esse público, que não tratam com respeito, que na hora de fazer os exames ginecológicos fazem com muita violência, não respeitam de maneira alguma a sexualidade, a escolha da parceira, a escolha de formar uma família. Então, são muitas questões que são atravessadas diariamente, além de que muitas passam pela realidade de ter a família, como vamos dizer, a família renega, né? Não aceita aquela pessoa, então acaba expulsando de casa, não mantendo contato. Então, são várias situações que esse público passa que só por si só já, a psicologia já deveria estar olhando. E aí, quando a gente olha para a questão de formar famílias, fica muito mais urgente, porque o psicológico dessas mães ficam muito mais vulneráveis nessa época. Com certeza. Quando a gente fala do ciclo gravídico puerperal, a gente traz uma vulnerabilidade biológica, né? Quando se acumula o social, muito ali bate, rebate, e a gente precisa ter um cuidado diferenciado, sim. Quando a gente está falando de formar famílias de forma não biológica, a gente entra em várias outras questões, como apesar de por lei, nós não deveríamos ter preferências de tipos de casais a fazerem a adoção, ainda temos. Então, quando são duas mães que estão na fila de adoção, elas provavelmente vão ter muito mais empecilhos do que um casal heteronormativo. Então, e isso já é uma outra questão que nós também temos que estar olhando, né? Porque o desejo está ali de formar uma família, e por que não? Né? Por que que às vezes consegue passar por todo o processo de adoção, mas na hora de ter a licença mesmo, pegar o documento daquelas crianças, o juiz fala, não, precisa de mais tempo, ou não, não vamos, não vai ficar com essa família. Por quê? Qual que é
o embasamento e o sofrimento daquela família, não só das crianças, que muitas vezes já se apegaram, mas as mães também. Uhum. Então, vai, né, passando por muitas questões sociais, religiosas, que pesam muito. E a vontade de maternar tá ali. O que que a gente faz com essa vontade de maternar? Então, a gente lida com essa frustração, e com essas violências que são diárias, né? E aí a internet, por um lado, é positiva, porque vai unir muitas famílias, elas vão trocar muitas experiências, mas também abre um campo muito grande para a disseminação de ódio gratuita. Sim, sim. Essa identificação nas redes sociais, ela tem sim o seu valor, ela tem sim a sua importância, né? De empoderar essas mulheres dentro do próprio desejo, mas a gente precisa ressaltar a importância do acompanhamento psicológico, seja em um processo de gestação biológica, seja em um gestar de adoção, né? Porque quando você está ali no processo de adoção, você está gestando o seu desejo de maternar. Então, isso precisa ser, sim, cuidado, né? E aí, procurar um profissional com o qual você se identifique. Assim como a gente trouxe alguns casos, né, de profissionais ali desrespeitando a própria ética, você tem que entender o que que eu acredito, assim, que a gente tem que passar para as pessoas, e principalmente, que o profissional não dita a psicologia. Então, se Isso. você conhece um psicólogo e ele não condiz com o que você acredita, ele não é o detentor de toda a psicologia. Existem diversas psicologias, então procure um profissional com o qual você se identifique, com o qual você se sinta confortável. E mesmo que aquele psicólogo que te atendeu não tenha sido desrespeitoso, às vezes o santo não bateu. Às vezes não, Exatamente, não sei se eu quero ficar com essa. Será que todo mundo é assim? Não. Então, às exatamente. vezes vai mudar 2, 3, 4 vezes até achar alguém que você se sinta confortável. Sim, sim. E colocar em primeiro lugar a importância desse autocuidado, de você se cuidar, não negligenciar. Acaba sendo um movimento ali bem comum. A pessoa se prontifica, né, a cuidar da sua saúde mental, vai a um psicólogo, não dá certo e já desiste de cara. Igual você disse, precisa esse santo bater. Exatamente. E assim, o ideal seria que todas as pessoas que tenham vontade de maternar ou paternar já buscar essa assistência psicológica quando existir essa vontade, antes mesmo de querer gestar, de querer adotar, porque são muitas questões que precisam ser trabalhadas, Com né? certeza. E então, já tá com vontade de maternar ou paternar, já busca uma ajuda, já acha esse profissional que você gosta, que você se sente confortável, e aí começa o processo. Uhum. Temos que entender que esse processo ele não é necessário só depois que já tem um adoecimento. A psicologia vem para prevenir isso também, que Exatamente. é a melhor coisa, porque depois que o adoecimento já está ali, é um trabalho muito maior, uma energia muito maior a ser gasta, né, a ser exercida ali, para conseguir talvez reverter aquele quadro. Mas Hum. se a gente tem o poder de prevenir, por que não? Né? Eu acho que é esse o pensamento que a gente tem que fazer. Não, e eu acho maravilhoso. E quando a gente fala de parentalidade, né, muito de conteúdo pessoal surge na parentalidade. Com Então, certeza. quanto mais você trabalhar isso antes de fato de concretizar esse desejo, melhor, eu diria, você vai lidar com as questões quando surgirem ao longo da parentalidade. Então, por isso a importância de cuidar de si, cuidar desses conteúdos antes de existir de fato uma criança. Até porque ter uma criança é uma responsabilidade pro resto da vida, né? E assim, enquanto tá passando por aquele momento difícil, eu acho que fazer esse movimento de tentativa, erro, não é bom para a pessoa que está fazendo isso e nem para a criança que está naquela situação, né? A gente não Uhum. sabe como que a criança vai conseguir lidar com aquela situação. Então, tendo em vista que a criança ela não tem um psicológico formado que nem um adulto. Né? A gente não pode exigir da criança um comportamento de adulto, sendo que ela não vai ter, ela não tem essa capacidade. Não tem essa maturidade cerebral, né? Exatamente. Então, por que não se prevenir? Né? Já tendo ideias, já tendo visto, eu só quero gestar, eu vou passar por isso, quais são os saltos, qual vai ser minhas dificuldades, o que pode aparecer nessa época, como que foi que, quando eu era dessa idade, o que apareceu? O que eu escutei da minha mãe? O que eu escutei do meu pai? O que eu escutei das outras pessoas? Como que foi para mim passar nessas fases? Que isso vai aparecer. De alguma Querendo ou forma a gente acaba replicando. Então, aquilo que nos tocou, de alguma forma, toca novamente quando a gente vê aquilo espelhado na criança. Então, por isso que é importante
revisitar esse passado antes da existência concreta dessa criança, né? Porque senão muito vai bater em você e respingar num ser que ainda é tão puro e tão desprovido de tudo, todo aquele conteúdo que você trabalhou por décadas, né? Então é assim, tem sua importância realmente. É muito importante para também quebrar ciclos, né? Não ficar nessa repetição. Às vezes você tem vontade de quebrar esse ciclo e não sabe como. E Exatamente. aí é o momento de buscar ajuda antes que ele comece novamente e passe isso para uma criança que não tem, não tinha que estar presa nesse ciclo. Ela não tem culpa de estar ali. Então é importante também revisitar isso, porque eu quero sair, porque eu quero mudar antes de ser mãe ou antes de ser pai, para não passar isso para frente. E esse conteúdo ele respinga em todo tipo de parentalidade, seja dupla maternidade, dupla paternidade, seja pai solo, mãe solo, todo tipo de parentalidade. Então, nós precisamos sim resguardarmos as nossas crianças, primeiramente olhando para dentro, cuidando de nós mesmos. Exatamente. Marcela, eu amei o nosso bate-papo. Muito obrigado. A ideia é que seja bem breve mesmo, mas nesses poucos minutos, muito conteúdo já foi trabalhado. A gente vai deixar aqui as referências para vocês de aonde buscar, conteúdos que consumir, textos, artigos, o que vocês quiserem, né? Que a gente possa complementar aqui esse papo, a gente vai deixar na descrição. E muitíssimo obrigada, Marcela, por esse bate-papo. Eu que agradeço. Foi muito bom. E é isso, assim, vamos deixar esses conteúdos para o pessoal visitar. E muito obrigada de novo pelo convite. Eu que agradeço.